Bom, e aí uma outra coisa que eu queria trazer também, é sobre esse fato desse brasileiro, né, que foi torturado e assassinado, pelo Estado genocida de Israel. Esse garoto que tá aí é o Walid Khalid Abdallah Ahmad. Ele é brasileiro-palestino. Ele morreu aos 17 anos numa prisão israelense. Isso foi no mês passado, já tem mais de um mês, na verdade. E o corpo dele ainda não foi entregue à família, né. Então o que se tem de informação é que a família agora, como está colocado aí, ela tem tentado recorrer à diplomacia brasileira para que, esse corpo seja liberado. Há uma informação de que a diplomacia ela tenta fazer esse diálogo com o primeiro-ministro, né, o Benjamin Netanyahu, mas que não há resposta aos apelos. A gente está tratando aqui então, gente, de um problema seríssimo, né, de internacional. Se a partir dessa informação e aqui eu estou trazendo, uma reportagem que traz esse dado, mas o fato é que nós não temos, pelo menos aqui que a gente tem acompanhado, nenhuma declaração por parte do Ministério das Relações Exteriores, por parte, do do ministro e também do Itamaraty em relação a esse caso. Nem desse caso e nem do primo dele, né, uma outra denúncia feita pela FEPAL de que o primo dele está preso nesta mesma, prisão inclusive, né. Então assim, não se tem informação, não está sendo devidamente publicizado, porque isso é um problema muito sério, né, de uma crise mesmo diplomática entre o Brasil e Israel, porque há um brasileiro que foi morto nas condições, mais cruéis e covardes, porque ele morreu de fome, né, ele morreu de fome literalmente, e não se tem então nenhuma resposta do governo israelense. E aí o que se tem então que é o pai do Walid, que também é brasileiro palestino, o Khaled Ahmad, que ele disse que estão aguardando, a partir desse luto, e que não há, até o momento nenhuma justificativa, em relação à liberação do corpo do Walid, e também não tem nenhuma resposta sobre o pedido deles reaverem o corpo, né, deles poderem darem fazerem o todo o rito de sepultamento, todo o ritual fúnebre, né, enfim, da família, que é um direito, e isso não aconteceu ainda, porque o governo de Israel, o Estado genocida de Israel, não, liberou o corpo do garoto. Isso já tem mais de um mês. E aí a família então está recorrendo ao governo Lula, ao presidente, e aí ele está fazendo um apelo, aqui tem abrindo aspas aqui, o pai do Walid, o Khaled, ele diz: "Gostaria de fazer um apelo ao presidente do Brasil para que nos ajude a conseguir a liberação do corpo do nosso filho, para que possamos sepultá-lo de acordo com os ritos islâmicos. Acredito que ele possa nos ajudar, pois é um grande presidente de um grande país." Fecha aspas aqui. E até agora, o que se tem por parte do governo, até o que a gente tem de apuração, acompanhando o noticiário, vendo inclusive institucionalmente a partir do site do Ministério das Relações Exteriores, é o mais profundo silêncio, né. Se a gente está falando, de um pedido que já foi feito inclusive, para liberação do corpo do Walid, e isso não teve absolutamente nenhuma resposta, a gente está falando de uma crise diplomática, né. No mês passado, né, em março, o Ministério das Relações Exteriores, ele cobrou do governo Netanyahu, a investigação do caso, ou seja, as circunstâncias da morte do Walid. E aí
parte da nota do ministério diz o seguinte: "Em linha com as suas obrigações internacionais, o governo israelense deve conduzir investigação célere e independente acerca das causas do falecimento, bem como dar publicidade às suas conclusões". Nenhuma dessas coisas aconteceu até agora, tá, gente? A gente não tem nenhuma justificativa, nenhuma publicidade sobre o caso em si. E aí o que se tem então é o corpo do Walid, que está sob custódia e não tem nenhuma resposta, do governo de Israel e nem um laudo sobre as causas da morte. Tem advogados, né, que estão atuando no caso e, eles tiveram que obter os documentos junto aos médicos do presídio e, segundo as circunstâncias da morte, como eu disse aqui, ele morreu em 22 de março, na prisão de Megido, em decorrência de fome, desidratação, complicações infecciosas. A autópsia que foi entregue à família afirmou que o quadro ele foi agravado por desnutrição prolongada e privação de intervenção médica. E aí o que se tem então de informação é que o Walid ele foi preso em setembro de 2024, na cidade de Silvad, na Cisjordânia, é uma região ocupada por Israel, invadida, né, sob acusação de agredir militares com pedras. Ele não chegou a ser julgado antes de morrer e não tinha nenhum problema de saúde. Então, gente, o que se tem de informação é exatamente essa questão aí, esse problema diplomático. E aí eu faço a seguinte pergunta para vocês aqui: imaginem, imaginem se essa situação tivesse acontecido na Venezuela. É a pergunta que eu faço. Se isso aqui tivesse acontecendo na Venezuela ou em Cuba. Só estou citando aqui para fomentar um pouco, a nossa reflexão. Vocês já imaginaram a grande imprensa estaria fazendo a cobertura? E o Ministério, das Relações Exteriores? Dado o exemplo da Venezuela em relação às eleições. Imaginem se esse caso tivesse acontecido na Venezuela, gente. Não ia acontecer, porque a gente não sabe de nenhuma situação, mas veja, tá aí, né, o Estado genocida de Israel, esse processo, que tem acontecido, tem recrudescido, né, a partir de outubro de 2023, mas a gente sabe que o genocídio de Israel, ele atravessou todo o século XX. Eles seguem assassinando crianças e mulheres, eles seguem, descumprindo todos os acordos, né, descumpriu os acordos de cessar-fogo. Cada vez mais a gente tem notícia de mortes e mais mortes, de bombardeios, e aí a gente tem esse caso com esse brasileiro. É isso, né, é o que se tem de informação. E aí só mais uma informação adicional sobre a questão de Gaza. O Pazuello, atual deputado federal, né, o que foi ministro da saúde lá no governo Bolsonaro, ele apresentou um projeto de lei, o projeto de lei 472 de 2025, que é tentar que se pretende criminalizar a causa palestina no Brasil e silenciar quem ousa combater o genocídio promovido por Israel. E aí ele usa, claro, né, essa cartada do antissemitismo, né, essa mentira, que se tenta dizer sobre a questão do antissemitismo no Brasil, né. Então, há esse projeto de lei que foi apresentado pelo Pazuello, pra tentar justamente criminalizar, e silenciar todas as pessoas que estão tentando e que vêm tentando publicizar e expor, o horror que tem acontecido em Gaza, né, não só em Gaza, como na Cisjordânia e no Líbano também, tudo que a gente vem acompanhando dos ataques do Estado genocida de Israel àquela região toda, né. E aí temos mais esse caso desse jovem brasileiro palestino
e que até então não sabemos, nenhuma informação para além da recusa do Estado de Israel em ao menos entregar o corpo do garoto.